O desejado de todas as nações. Capítulo 43. Barreiras derribadas. Este capítulo se baseia em Mateus capítulo 15, versos 21 a 28 e Marcos capítulo 7, versos 24 a 36. Depois do encontro com os fariseus, retirou-se Jesus de Cafarnaum e, atravessando a Galiléia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pelas planícies abaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, com os templos pagãos, os magnificentes palácios e mercados e os portos cheios de embarcações. Além, achava-se a extensão azul do Mediterrâneo, por sobre o qual os mensageiros do Evangelho deveriam levar as boas novas aos centros do grande império do mundo. Mas ainda não era o tempo. A obra que se achava diante dele agora era preparar os discípulos para a missão que lhes seria confiada. Ao buscar essa região, esperava ele encontrar o retiro que não conseguira obter em Betsaida. Todavia, não era esse o único desígnio que tinha ao empreender essa viagem. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. O povo dessa região pertencia à antiga raça cananeia. Eram idólatras e desprezados e odiados pelos judeus. A essa classe pertencia a mulher que foi ter então com Jesus. Era pagã, sendo, portanto, excluída das vantagens dia a dia gozadas pelos judeus. Residiam entre os fenícios muitos judeus e a notícia da obra de Cristo penetrara nessa região. Alguns dentre o povo lhe ouviram as palavras e testemunharam as maravilhosas obras que realizava. Essa mulher ouvira falar do profeta que dizia se curava toda espécie de doenças. Ao ser informada de seu poder, nasceu-lhe a esperança no coração. Inspirada pelo amor materno, decidiu apresentar-lhe o caso de sua filha. Tinha o firme desígnio de levar sua aflição a Jesus. Este devia curar-lhe a filha. Ela buscara auxílio dos deuses pagãos, mas não obtivera melhoras. E por vezes era tentada a pensar: que poderá fazer por mim esse mestre judaico? Mas fora-lhe dito: ele cura toda espécie de doenças, sejam ricos ou pobres os que lhe vão pedir ajuda. Decidiu não perder sua única esperança. Cristo conhecia a situação dessa mulher. Sabia que o anelava ver e colocara-se-lhe no caminho. Mitigando-lhe a dor, poderia dar viva representação do que pretendia ensinar. Para esse fim, levara os discípulos àquele lugar. Desejava que vissem a ignorância existente em aldeias e cidades vizinhas da terra de Israel. O povo a quem se dera todo o ensejo de compreender a verdade, desconhecia as necessidades dos que os rodeavam. Esforço algum se fazia para ajudar as almas em trevas. O muro de separação, criado pelo orgulho judaico, impedia os próprios discípulos de se compadecerem do mundo pagão. Cumpria, porém, derribar essas barreiras. Cristo não atendeu imediatamente à súplica da mulher. Recebeu essa representante de uma raça desprezada como o teriam feito os próprios judeus. Assim procedendo, era seu intuito impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso assim, ilustrando com o acolhimento dispensado à mulher e quanto ao modo compassivo por que desejava que tratassem com essas aflições, segundo o exemplificou na atenção que posteriormente lhe deu ao pedido. Mas, embora Jesus não respondesse, a mulher não perdeu a fé. Passando ele, como se a não ouvisse, seguiu-o
continuando em suas súplicas. Aborrecidos com sua importunação, os discípulos pediram a Jesus que a despedisse. Viram que o mestre a tratava com indiferença e daí julgaram que os preconceitos dos judeus contra os cananeus lhe agradavam. Aquele a quem a mulher dirigia seus rogos, porém, era um compassivo Salvador, e em resposta ao pedido dos discípulos, disse Jesus: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Se bem que essa resposta parecesse em harmonia com o preconceito dos judeus, era uma tática reprovação aos discípulos, o que vieram a compreender posteriormente como a lembrar-lhes o que lhes dissera muitas vezes, que ele viera ao mundo para salvar a todos quantos o aceitassem. Com crescente ardor, insistia a mulher em sua necessidade, inclinando-se aos pés de Cristo e clamando: Senhor, socorre-me! Aparentemente, ainda lhe desprezando as súplicas, segundo o insensível preconceito judaico, respondeu Jesus: Não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Com isso, afirmava, por assim dizer, que não era justo desperdiçar com os estrangeiros inimigos de Israel as bênçãos trazidas ao favorecido povo de Deus. Essa resposta teria desanimado inteiramente qualquer suplicante menos fervoroso. Mas a mulher viu que chegara a sua oportunidade. Sob a aparente recusa de Cristo, viu a compaixão que ele não podia dissimular. Sim, Senhor, respondeu ela, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Enquanto os filhos da casa comem à mesa paterna, os cães não são deixados sem alimento. Têm direito às migalhas que caem da mesa abundantemente provida. Assim, se bem que muitas fossem as bênçãos concedidas a Israel, não haveria também uma para ela? Era considerada como um cão. Não teria então também o direito de um cão a uma migalha de sua munificência? Jesus acabava de partir de seu campo de labor, porque os escribas e fariseus estavam procurando tirar-lhe a vida. Murmuravam e queixavam-se, manifestavam incredulidade e azedume e recusavam a salvação tão abundantemente a eles oferecida. Aqui encontra Cristo uma criatura de uma raça infeliz e desprezada, não favorecida com a luz da palavra de Deus. Todavia, submete-se imediatamente à divina influência de Cristo e tem fé implícita em seu poder de lhe garantir o favor que suplica. Pede as migalhas que caem da mesa do Senhor. Se lhe for dado o privilégio de um cão, está disposta a ser como tal considerada. Não a influencia nenhum preconceito ou orgulho nacional ou religioso e reconhece imediatamente Jesus como o Redentor e capaz de fazer tudo quanto lhe pede. O Salvador fica satisfeito. Provou-lhe a fé nele. Por seu trato com ela, mostrou que aquela que era tida como rejeitada de Israel não mais é estranha, mas uma filha na família de Deus. Como filha, tem o privilégio de partilhar das dádivas do Pai. Cristo assegura-lhe então o que pede e conclui a lição dada aos discípulos. Voltando-se para ela com um olhar de compaixão e amor, diz: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Não mais o demônio a perturbou. A mulher partiu reconhecendo o Salvador e contente com a certeza do deferimento de sua petição. Foi esse o único milagre que Jesus operou quando nessa viagem. Fora para a realização desse ato que ele se dirigira às fronteiras de Tiro e Sidom. Desejava dar alívio à aflita mulher, deixando ao mesmo tempo em sua obra um exemplo de misericórdia para com a filha de um povo desprezado,
para benefício dos discípulos quando não mais estivesse com eles. Desejava levá-los a sair da exclusividade judaica, interessando-se em trabalhar por outros além de seu próprio povo. Jesus anelava desvendar os profundos mistérios da verdade ocultos por séculos, de que os gentios deviam ser coobreiros com os judeus e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios capítulo 3, verso 6. Esta verdade, os discípulos foram tardios em aprender e o Divino Mestre deu-lhes lição após lição. Recompensando a fé do centurião em Cafarnaum e pregando o Evangelho aos habitantes de Sicar, já dera provas de que não participava da intolerância dos judeus. Mas os samaritanos tinham algum conhecimento de Deus, e os